Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula sobre os conceitos básicos da programação em Scilab. Iremos aprender como atribuir valores a variáveis e realizar operações aritméticas básicas. Em seguida, apresentaremos algumas funções matemáticas elementares e como usar constantes matemáticas pré-definidas, como π. Falaremos também sobre uma variável especial usada pelo Scilab, a variável ANS. Por fim, apresentaremos um ambiente de programação do Scilab, como criar e executar programas escritos em Scilab. Diferentemente de linguagens como C, C++ e Java, Scilab é uma linguagem interpretada. Ela foi projetada para facilitar o desenvolvimento de programas. Não é necessário, por exemplo, declarar nem variáveis nem tipos de variáveis. Para iniciar uma variável, basta apenas realizar uma operação de atribuição padrão. Por exemplo, para iniciar a variável n atividades com o valor 2, podemos usar o console do Scilab da seguinte forma. Digitamos nome da variável igual ao valor e em seguida teclamos Enter. De uma forma geral, declarações de variáveis inteiras e reais são feitas dessa forma. Nome da variável igual ao valor da variável. Strings devem ser colocadas entre aspas. Por exemplo, suponha que desejássemos inserir as notas de um aluno para as duas atividades. Devemos criar as variáveis nota 1 e nota 2. No Scilab, simplesmente fazemos nota 1 igual a 8.3, Enter, nota 2 igual a 6.4, Enter. É possível visualizar o valor previamente armazenado numa variável. Para isso, basta digitar o nome da variável e pressionar Enter. Por exemplo, podemos ver o valor armazenado na variável nota 1. Podemos também redefinir a qualquer momento o valor de uma variável usando a sintaxe padrão. Por exemplo, podemos fazer nota 2 igual a 7.7. Note que quando digitamos Enter, o Scilab nos mostra o valor atribuído à variável. Para mudar esse comportamento, basta digitar ponto e vírgula ao final da atribuição. Isso é especialmente útil quando fazemos cálculos intermediários e não temos interesse em mostrar o seu valor. Vejamos algumas dicas importantes para facilitar a digitação de programas no console do Scilab. A primeira é o comando clc, que limpa a tela. As teclas de seta cima e baixo são usadas para percorrer o histórico dos últimos comandos digitados. Por fim, podemos usar a tecla Tab para completar um comando do Scilab digitado parcialmente. Por exemplo, se digitarmos CL e pressionarmos a tecla Tab, é possível ver todos os comandos do Scilab que começam por CL. Basta escolher o comando desejado e pressionar Enter. O mesmo é válido para o nome de uma variável previamente criada, como por exemplo a variável nota 2. Em Scilab, as operações aritméticas básicas são usadas como em qualquer outra linguagem de programação. No caso da potenciação, dois símbolos podem ser usados, o circunflexo ou estrela-estrela. A ordem de precedência dos operadores é a mesma da matemática padrão. Os parênteses devem ser usados para modificá-la quando necessário. Como exemplo, iremos calcular a média aritmética de uma aluna de computação numérica e, em seguida, calcularemos a raiz de 25. Para a média, podemos usar os valores anteriormente armazenados nas variáveis nota 1 e nota 2. Note que devemos usar os parênteses para que a operação seja corretamente efetuada. Poderíamos calcular também diretamente a média, inserindo os valores no console do Scilab. Nesse caso, os parênteses também devem ser usados. Para a raiz, devemos notar que raiz de 25 é o mesmo que 25 elevado a 1 meio. Neste último caso, podemos usar também uma função interna do Scilab que nos dá o valor da raiz diretamente.
a função sqrt. Estudaremos algumas funções básicas do Scilab a seguir. O Scilab contém internamente uma quantidade enorme de funções pré-definidas. Apresentamos algumas que serão importantes para o curso de computação numérica. As funções trigonométricas mais comuns, como cosseno e seno, recebem argumentos em radianos. Da mesma forma, as respectivas funções inversas retornam valores também em radianos. Exp é a função exponencial. Log é a função logaritmo nepteriano, ou seja, na base epsilon, enquanto que log10 retorna um logaritmo na base 10. A função abs, por sua vez, retorna o valor absoluto do argumento, enquanto que a função módulo retorna o resto da divisão entre dois inteiros. Como exemplo da aplicação dessas funções, iremos verificar a igualdade seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E iremos calcular o valor absoluto de logaritmo nepteriano de 0,5. Para verificar a igualdade trigonométrica, podemos definir uma variável x que guardará o ângulo, e variáveis cosseno e seno que guardarão os valores de cosseno de x e seno de x, respectivamente. Calculamos, então, o quadrado da variável cosseno e somamos com o quadrado da variável seno. Logo encontramos que o valor é igual a 1. Esse cálculo poderia ser realizado diretamente inserindo o valor do ângulo, x igual a 1, nas funções cos e sin do Scilab. Para o logaritmo, redefinimos x como sendo 0,5 e colocamos o valor de log de x na variável temp. O valor absoluto do logaritmo é obtido aplicando a função abs ao argumento temp. Esse cálculo também poderia ter sido realizado diretamente no console do Scilab, da seguinte forma: abs de log de 0,5. Para saber mais sobre essas e outras funções do Scilab, basta acessar o navegador de ajuda do Scilab, digitando help no console. É possível ver a descrição das funções divididas por classes. Caso o nome da função seja conhecida, sua ajuda pode ser diretamente acessada digitando-se help e o nome da função no console do Scilab. Neste caso, o navegador de ajuda será aberto diretamente na função escolhida, que no caso foi a função esp de x. O Scilab armazena internamente o valor de constantes matemáticas importantes. É o caso da constante de Euler, da constante π e do número imaginário i. Para acessar o valor dessas constantes no Scilab, basta inserir o símbolo de porcentagem seguido do nome da constante. Por exemplo, podemos simplesmente visualizar o valor de π ou calcular o cosseno de 60 graus, ou seja, o cosseno de π sobre 3, cujo valor sabemos que é igual a 0,5. Note que ao calcularmos o valor de cosseno de π sobre 3, não executamos formalmente uma operação de atribuição. Quando não indicamos uma variável para receber um determinado valor, o Scilab automaticamente atribui esse valor à variável ANS. Outra dica importante ao usar o console do Scilab é o operador dois pontos. Esse operador permite continuar na próxima linha um cálculo iniciado na linha atual. Note que quando pressionamos Enter, o Scilab não executa o comando. Ele fica esperando que a equação seja concluída para então fornecer o resultado. É bastante válido quando estamos lidando com equações longas. Como exemplo simples, suponha que queiramos somar 3 mais 2. Podemos usar o ponto e vírgula para quebrarmos a operação entre duas linhas. Até agora, nós vimos como realizar atribuições
e chamadas a funções simples diretamente pelo console do Scilab. No entanto, o Scilab oferece um ambiente de programação onde podemos digitar, editar e executar programas complexos. Para acessar o editor de programas, basta clicar no ícone correspondente ou digitar Editor no console do Scilab. Ao entrar no editor, um novo arquivo é criado. Para gravar esse novo arquivo no disco, clique em Arquivo, Salvar. Escolha um diretório onde deseja gravar o arquivo. Em seguida, digite o nome do mesmo. Ao clicar em Save, estaremos prontos para começar a digitar um novo programa. Escrever um programa no editor do Scilab é semelhante a usar o console. A principal diferença é que, escrevendo no editor, podemos organizar melhor nossas ideias, principalmente quando escrevemos programas maiores. Observe que o editor do Scilab usa um esquema de cores que diferencia cada estrutura da linguagem. A essa altura, nós já devemos inferir que cada comando do Scilab deve ser finalizado em uma mesma linha, exceto quando usamos o operador dois pontos para continuar na linha seguinte, como podemos observar no exemplo. Note que usamos uma tabulação para sinalizar que o comando foi estendido até a linha seguinte. Uma vez o programa escrito, devemos salvar o arquivo, como vimos anteriormente. A maneira mais simples de executar o programa no Scilab é usar o atalho Ctrl L. Nesse caso, o arquivo é literalmente transportado ao console do Scilab, que o executa como se cada linha tivesse sido escrita individualmente. Devemos notar que os valores individuais do seno e do cosseno de π sobre 3 não são mostrados no console, devido ao uso do operador ponto e vírgula. O programador em Scilab deve ser capaz de identificar onde estão localizadas as saídas do seu programa, que nesse caso são verificações da identidade trigonométrica calculadas de duas formas distintas. Um recurso interessante do Scilab é que os valores das variáveis ficam disponíveis mesmo após o término da execução do programa. Neste exemplo simples, podemos verificar o valor das variáveis c e s digitando seus nomes no console do Scilab. Aqui terminamos a nossa aula. Bom estudo e até a próxima!